Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal que vai trazer mais conquistas para todos. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se. Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal que vai trazer mais conquistas para todos. Boa noite! Estamos aqui nos estúdios da Mundo Web TV com mais um Mundo Business, o seu canal de falar de negócios, de empreendimento, empreendedorismo e tecnologia. E nesta quarta-feira, dia de jogo do Marcílio, fique com um ouvido lá e um olho aqui comigo, você que está nos vendo através do Facebook, através do YouTube e do site da Mundo Web TV, ouvindo no carro. Acompanhe comigo aqui e fique de olho lá no jogo do Marcílio, porque hoje o papo vai ser muito bom. Vamos falar também de tecnologia, vamos avaliar as novas tecnologias, mas vamos falar de um velho conhecido e de um serviço de reconhecimento público que é o táxi. E nesta noite eu tenho o prazer de trazer aqui o Lapa, que todo mundo conhece aí, mas o Lapa vai, para quem ainda não conhece o Lapa vai dizer, né? Já foi presidente do Sindicato dos Taxistas e hoje está aqui representando os taxistas de Itajaí. Lapa, muito obrigado por ter vindo.
E fique à vontade, o microfone é seu, a câmera é sua, fique à vontade para dizer a história do Lapa com os taxistas de Itajaí. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite, Eduardo, agradecer ao Mundo Web TV por estar aqui, nessa oportunidade única, e dizer para você o seguinte, que eu, antes de ser taxista, eu vim de uma multinacional americana que opera no país, naquela época operava no mercado financeiro, cerca de 42 países. Né? A minha formação acadêmica é em Direito, sou formado em Estudos Sociais e tenho pós-graduação em Ensino e Pesquisa em Santa Catarina. Iniciei nos táxis em 2010 e em 2014 me lancei candidato a presidente pelo sindicato, os condutores autônomos de táxi Itajaí. E ali comecei a, claro que não aqui menosprezando a filosofia de trabalho do antecessor, mas comecei junto com a nossa diretoria, com aquela concurso, começamos a reestruturar o Sindicato dos Condutores Autônomos de Táxi Itajaí. Quando entrasse na presidência, quantos taxistas tinha associado? Nós tínhamos, sempre foi 80. Sempre foi 80? Sempre foi 80. Foi o número de táxis que tinha em Itajaí. Né? Naquela época já tínhamos 80 taxistas. Uns já haviam falecidos e tal, os familiares tinham, através de um processo, né, jurídico, conseguiram manter o ponto, etc. e tal. E aí a gente precisava criar uma identidade, né, para a classe. A gente não tinha uma identidade visual. Então eu comecei a desenvolver, juntamente com o apoio do meu irmão, que é o Edson Lapa, lá do Mevan, ele colocou ex-vereador, ex-candidato a vice-prefeito. Ele colocou à disposição o pessoal dele. Naquele momento o pastor Israel, né, que trabalha com a divulgação a nível internacional dos eventos do Mevan, foi que nos ajudou, fizemos essa identidade visual. No caminhar, nós tínhamos também um objetivo de, em Itajaí, conseguir aprovar uma lei que pudesse fazer com que houvesse a transferência dos táxis, que não tinha, porque alegava-se que haveria um processo licitatório, até que em 2016 o ministro Gilmar Mendes reformou uma sentença do Tribunal de Santa Catarina, dizendo que o serviço de táxi ele não é um serviço público, e sim um serviço de utilidade pública. Então ele não é uma concessão... Ele é uma autorização. Ele é uma autorização. Uma autorização. E aí o que acontece? Acontece que e nos municípios da federação, que não há uma regulamentação da lei, né, ele, em tese, poderia chegar na prefeitura e requerer esse serviço. Mas, no caso dos municípios que têm uma lei específica, como é o caso de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, etc., esses ficam, digamos assim, subordinados a essa lei. Em Itajaí, até para evitar o que vinha acontecendo em governos bem anteriores, cada prefeito, cada candidato que se elegia, que se candidatava a prefeito, prometia para os seus cabos eleitorais placas de táxi. Eles usavam essa expressão, placas de táxi. E aí em 2012, se eu não me engano, foi aprovada a lei municipal dos táxis, restringindo ao número de habitantes, ou seja, um táxi para cada 3 mil habitantes. Lembrando que nessa época nós não temos o aplicativo. Né? Sim. Então, seria para aumentar esse número de taxistas em Itajaí, seria necessário um censo do IBGE provando que tivesse mais de 200 mil habitantes. Aí você poderia, e aí a prefeitura ia avaliar quantos taxistas poderiam colocar a mais. Né? E aí a gente continuou conseguimos isso, através de sensibilizar o governo municipal, isso foi em 2019, se eu não me engano, foi 2019, onde a gente conseguiu sensibilizar, 2020, e aprovamos essa lei. É preciso fazer só abrir um parênteses, que a Constituição de 1988, ela frisa que você tem que o serviço público de transporte, tanto individual de passageiros como coletivo, é de competência do município regulamentar. Em 1997, veio o Código de Trânsito Nacional, se não me falha a memória. E isso, lá diz o seguinte, que para você praticar o transporte individual de passageiros ou coletivo, né, em um município, é necessário a autorização do órgão competente, que no caso seria a prefeitura. Em 2012, nós temos a Lei de Mobilidade Urbana. Essa lei foi uma lei que ela partiu do Ministério das Cidades. E essa lei ela caracteriza o transporte público individual de passageiros, lembrando que não temos o aplicativo ainda. Ela caracteriza em 2 momentos.
ou você é transporte individual de passageiro remunerado público, táxi, ou você é transporte remunerado de passageiros privado. O Ministério das Cidades deu... E aí o privado na época era a van? Não, ou não tinha... Não, o privado não tinha. Ninguém sabia o que era? O privado você tinha que abrir uma microempresa, não existia MEI, para poder exercer atividade remunerada, como se fosse o transporte de executivos. Então você não tinha até então como ter, agora você passava a ter. Você poderia individualmente prestar... Que era aqueles carros que tinha até não muito tempo atrás, mas tinha um cara que não tinha táxi, mas ele trabalhava para empresas, pegava as pessoas no aeroporto e trazia na empresa. Esse que era o que a lei considerava particular. Isso, esse a lei passou a considerar particular. Então ele não precisava montar uma empresa, porque você tinha que ter uma empresa, tinha que ter sócio. Tinha que dar nota e tal. Isso. E o Ministério das Cidades deu até 2015 para que todos os municípios da federação fizessem essa regulamentação. Infelizmente, apenas 5% dos municípios da federação fizeram a regulamentação. E aí nós saímos de 2012 e chegamos a 2017, onde aqui na nossa região chega o aplicativo, né, com força total, né, com uma grande campanha na mídia. Claro que impactou já diretamente o serviço dos taxistas, mas veio a tecnologia, veio a inovação, veio a novidade e houve uma grande adesão. Né? Mas nós vamos chegar no aplicativo. O Lapa, antes, então assim, o Lapa, com quantos anos que o Lapa virou taxista? O Lapa, se eu não me engano, tinha 48 anos. 48 anos. Foi uma opção, por que o Lapa resolveu virar taxista? Bom, falaste que trabalhava numa multinacional, né, na área de economia. Isso. E aí, foi a necessidade, foi a vontade ou foi os dois? É que o mercado financeiro, na realidade, o mercado financeiro é um mercado que você vive sob pressão, né? Então, naquele momento que eu me encontrava, recém-formado em Direito, eu tinha dois caminhos a seguir. Um seria o direito, no qual você teria que plantar, né, começar um escritório, começar a buscar clientes. Isso levaria muito tempo. E, de repente, o meu sogro na época, que já era taxista há 46 anos, ele falou para mim assim, olha, o táxi, para um grande negócio... Seu sogro foi taxista? É, ainda. Né? Ainda? Quem é o seu sogro? Vamos falar o nome dele. Francisco Delvan Filho. Né? Ainda está na praça? Ainda está na praça. Quando ele está com 80 anos, vai fazer 80 anos esse ano. E aí, o que aconteceu? Vai tomar a terceira dose da vacina. Isso aí, que bom. E aí, o que aconteceu? Ele falou para mim, olha, não é um grande negócio, mas para um pequeno negócio é um bom negócio. Né? Porque você passeia muito, né? Porque cada hora você está num lugar bem diferente de você estar atrás de um computador, né? Olhando para uma janela o dia amanhecer e escurecer. E ali, naquele momento, foi muito interessante, porque assim, era um mercado novo, e você, como diz a turma, quem bebe dessa cachaça dificilmente larga. Então, a coisa começou naquele momento, era um setor assim, digamos que tinha uma reserva de mercado, né? Claro que como todo segmento econômico, comercial ou industrial, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Estamos aí os assaltos e coisas que o valem, né? Mas foi um caminho que eu, a princípio, não tinha projetado e no fim acabei gostando e acabei ficando. Essa foi a grande verdade, acabei ficando. Né? O senhor sabe que tem um taxista, faz tempo que eu não vejo o velhinho, mas gente finíssima demais. Trabalhei com ele, trabalhava na agência marítima, ele prestava serviço para a nossa agência, levava aqui, levava comandante lá. Sim. E uma vez eu precisei dele, a hora que eu fui acertar o serviço, ele assim, falei, não, devo para o senhor, não, que é o seu Gentil, prestou muitos serviços para a gente ali, velhinho, gente boa, e ficou, ainda tá, porque uma vez eu passei de carro, sim, ali próximo a Hercílio Luz, é o ponto dele, né? Sim, no Bradesco. O antigo Codinha ali, Bradesco, isso. E eu vi ele ali na praça, ainda falei para minha esposa, olha, eu comecei com 18 anos, ele já era velho. Eu estou fazendo 40. Ele é o taxista mais antigo de Itajaí. E hoje o ponto dele pertence ao filho. Né? Chegou um momento que ele disse, não, agora eu estou parando. Né? Mas
Nós conhecíamos na praça ele como Seu Matosa. Isso, Matosa, isso mesmo. Seu Gentil. Né? Isso. E nós tivemos aí, com a Covid... E é isso que eu ia dizer, hoje o perfil dos taxistas, dos motoristas de táxi Itajaí, principalmente proprietário, é de uma idade avançada, né? A média é acima de 60 anos. Acima de 60, né? Inclusive, muitas pessoas têm falado, olha, a gente passa nos pontos e não vê os taxistas, né? Tem pontos que não se vê. O prefeito de Itajaí, Ivone Morastone, né, foi sensível nessa questão da pandemia e autorizou, vamos dizer assim, que enquanto não tivesse tomado a segunda vacina, enquanto nós tivemos ainda esse problema, que aí está, reduzindo agora, que não fôssemos obrigados, conforme a permanecer lei, no permanecer no ponto. É isso que eu ia te dizer. O taxista tem obrigação 8 horas por de dia. estar num ponto, né? Isso. Não existe um taxista que sai de casa e sai rodando. Todo taxista tem um local, não é isso? Tem um local e é assim, porque o ponto, na realidade, é o número do carro que fica locado num abrigo. Então, por exemplo, o meu carro é o número 46. Ele fica lotado onde? No ponto da Igreja Matriz. Aí você tem o carro lá, número 60, fica lotado onde? Ele fica lotado no ponto da rodoviária. E aí isso que eu ia te perguntar, esses abrigos, a gente já viu mais, né? Eu me lembro que tem um ali entre a Adolfo Batschauer e a Francisco de Paula Seara, ali no São Judas, Sim. que há muitos anos eu vejo quase abandonado, Sim. né? Sim. Quem é que montou esses abrigos? Foi o próprio taxista? Foi a prefeitura? Como é que funciona esse negócio do abrigo? Aí teve uma história. Que a gente conhece como ponto de táxi, mas na verdade o senhor acabou de explicar que o ponto é o táxi. Isso. Ali é o abrigo, né? Eu não vou citar nomes aqui, Sim. Né, porque se trata de uma família muito conhecida, tradicional de Itajaí. Mas o fato é que comentam que no passado havia uma boate na Praia Brava e uma dessas pessoas era proprietária dessa boate. Uhum. E ela tinha um segurança e houve uma discussão e esse segurança puxou uma arma e deu um tiro no taxista. E aí houve o pessoal soube naquela época, eu acho que isso era a década de 60, se não me engano, e houve uma briga naquela boate, até causaram alguns danos materiais na boate. Mas naquela época, não era qualquer pessoa que tinha carro. Então, você contava do dia, eram os taxistas que levavam as pessoas para a boate. Segundo as pessoas antigas, comentavam o seguinte, depois do cinema, depois de deixar a namorada em casa, muita gente ia para o Morro Cortado, né, a famosa zona do Morro Cortado, para tomar sopa, enfim. E aí, e agora? O que nós vamos fazer para trazer o pessoal para cá? Então, em troca de querer estender a mão para fazer uma amizade, essa pessoa, que era o dono da boate, começou a fazer em Itajaí os pontos, os abrigos. Os abrigos. Né? Temos ainda algum deles ainda, como foi o abrigo da Praça Vidal Ramos. Né? Que é da Igrejinha Velha, né? Isso, e ele fez o da Igreja Matriz no passado, né? E foi fazendo naquela, aí o pessoal voltou a levar para o estabelecimento comercial dele. E aí a prefeitura também fingia que não via e assim ia, né? E assim foram, né? Até porque a legislação e o rigor de lei é coisa muito nova, né? É coisa muito nova. Né? E depois também tem assim, não é em qualquer lugar que você possa fazer, mesmo que o prefeito queira fazer, aqui eu não estou defendendo o prefeito, Sim. Mas é uma verdade porque eu vivenciei isso, você esbarra numa praça, por exemplo, que quem comanda é uma fundação. E essa fundação, ela tem junto a ela o Ministério Público. Então, de repente, você quer fazer um padrão, por exemplo, eu quero fazer um telhado tipo Chanel. Não, você não pode fazer Chanel, porque você cria uma poluição visual. Então, você tem que seguir um padrão quando permitido. Isso é passado por um conselho. Isso eu digo para você porque eu comecei no governo Jandir Bellini, inclusive fiz o projeto, paguei pelo projeto, contratamos um engenheiro para o ponto da Igreja Matriz. E fomos fazendo as adequações, mas no fim o governo atual até fez o ponto, né? E não fez o nosso projeto. Não é que ficou ruim, não ficou até, visualmente ficou bom, ele não ficou tão eficiente quanto a gente gostaria, porque quando chove a gente acaba se molhando ali, etc. E tal. Mas enfim, ele fez. Né? E também na minha gestão eu havia pedido que fosse feito
a reforma de alguns pontos, né, que a gente vê que está caído, etc. E tal. Eu até acreditava que, como nossa cidade trabalha com o porto, né, temos uma grande atividade portuária, que os abrigos se parecessem com container, né, porque eu acho que isso seria uma marca de Itajaí. Mas, infelizmente, não deu. E, né, ainda não foi possível. Tem custos operacionais, enfim, né. Mas, assim, foi essa história do abrigo, né, que quando eu cheguei na praça, o que me chamou a atenção foi isso, porque eu não conhecia essa história, né, eu pensava que era a prefeitura que fazia. E, no fim, quem fez... Eu também achava que era a prefeitura que fazia. Falamos agora, né, da idade avançada da maioria dos motoristas. Sim. E isso impactou a pandemia. A pandemia já impactou todo mundo. Porque se as pessoas não saem de casa, não tem por que elas usar táxi, né? Isso sem falar no aplicativo, que nós já vamos falar, que também já diminuiu muito o público do táxi. Sim. Na pandemia, hoje não, tem associados 80, né? Antes da pandemia, quantos táxis tinham em funcionamento em Itajaí, funcionando normalmente? E durante a pandemia, como é que foi caindo isso daí? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, que vamos imaginar que antes da pandemia, tirado aqueles casos de óbitos que eu te falei, né, digamos que tinha 70 táxis trabalhando. Rodando. Veio a pandemia. Eu acredito que hoje devemos ter em torno mais ou menos de 30 táxis funcionando. Eu acredito que mais ou menos isso. Porque nós tivemos também pessoas que morreram na pandemia. Né? Nós tivemos só esse ano, nós perdemos 3 taxistas, bem no início do ano. Era um por mês. Foi um em janeiro, foi um em fevereiro e foi um em março. Né? Então, os que morreram, e também aconteceu assim, muitas pessoas, devido à grande queda, né, na prestação do serviço, migraram para outros setores. Inclusive, teve pessoas que migraram de setores e agora estão tentando retornar para o táxi. É isso que eu ia te perguntar. Teve, provavelmente, no começo, principalmente na pandemia, os 3 primeiros meses, os 5 primeiros meses que foram, né, foi aos poucos as categorias voltando, muita gente. Era praticamente prejuízo botar o táxi para rodar, né? É que assim, é preciso explicar uma coisa. O táxi, quando a gasolina era R$ 3,60, o quilômetro rodado de um táxi era R$ 2,78. Independentemente se ele estava ocupado ou não, né? E aí aconteceu um fenômeno, né? Muitas pessoas começaram a pegar os automóveis clandestinos, aqueles que passavam nos pontos, porque os ônibus não tinham, então eles começavam a passar nos pontos de ônibus e também começavam a passar nos terminais. Então, a exemplo do que aconteceu naquele plano emergencial, que o governo, né, que o Vonleh Morastone nos pediu ajuda, porque lembra quando o coletivo entrou em greve? Ele pediu, pessoal, dá uma força para mim, passe no ponto de ônibus, cobrem R$5, e a gente, naquele momento, apoiou, né? Então, quando veio a pandemia e o coletivo sai, porque eu tinha conversado com um dos proprietários do coletivo, na época, o quilômetro rodado de um ônibus era R$ 7. Isso é custo ou é o... Isso era custo operacional. Custo operacional, isso. Custo operacional. Que a pessoa em casa pode estar entendendo que era quanto o cara lucra por... Não, isso é só o custo operacional. Era R$ 7,50. Então ele falou assim para mim, assim, Lapa, eu não tenho como comprar um ônibus de 420 mil reais, contratar um motorista, contratar um cobrador e colocar ele para trabalhar, sendo que ele passa nos pontos de onde não tem ninguém. Inclusive, eu conversei com o pessoal da Praiana, o Seara, né, teve um momento, assim, que foi um momento muito crítico de ter... Ele chegou quase a fechar, chegou a fechar uma época, né? Ele chegou, para ter uma ideia, os motoristas de ônibus da Praiana eram cercados, principalmente no ponto ali atrás da matriz, o clandestino chegava ali e fechava o ônibus e oferecia na frente do ônibus para os passageiros as corridas, né? Então eles cobravam na época daqui a Balneário R$5 por pessoa. Tinha cara que fazia 14 viagens por dia, de ida e volta. E o cara ali com a despesa do ônibus, com o motorista pagando salário, pagando o 13º para ele para o cobrador, e não tinha passageiro, né? Então isso naquele momento foi um momento muito tenso. E aí, como não havia o coletivo, a Transpiedade ainda não estava, eu solicitei ao governo municipal que nós pudéssemos fazer então esse serviço do ônibus. A exemplo
do clandestino que não estava pagando alvará, que não paguei INSS. É isso que eu ia te falar. Para o pessoal que está em casa, hoje eu falei para um cara, um meu amigão, não é, o cara paga o táxi mais barato, paga. E também já um taxista ali que eu não vi a foto, não sei quem é, porque só no WhatsApp dele tá escrito táxi, aí fica difícil saber quem é. Aí ele falou, olha, já foi melhor, hoje é difícil tirar um carro. E aí eu já vou perguntar, tem marca que nem, 6 meses e nem te responde, né, que nós já vamos chegar nisso. Mas aí no custo tem o seguro, que é caríssimo, né? A gente pode... E aí eu tenho a Nina e o Té, que são meus amigos, né? A avó postiça do meu filho, né? Eu não sabia, esse dia nós falando de seguro de carro, ela falou que até que era o seguro do táxi dela, eu falei, quê? É 3 vezes o valor de um carro normal, né? É justamente porque, assim, o seguro do táxi, ele está em risco 24 horas. Então ele é diferente da pessoa que tem um automóvel e trabalha... Só sai para trabalhar e para o mercado. E o carro dorme em casa, como diz outro, né? Isso. E ali não, ele está 24 horas exposto a um acidente, então ele é mais caro. Mas não é só isso, o custo operacional do táxi é assim, ó, ele tem a prestação, ele tem o seguro, ele tem o Inmetro, porque ele tem que fazer a oferição. O aferimento do taxímetro, né? Ele tem a plotagem, ele tem a depreciação, ele tem também outras questões que o pessoal, muitas pessoas se iludem e dizem assim, mas o taxista, por exemplo, num carro de 80 mil, ele compra por 60, certo? Ele tem que ficar 2 anos com esse veículo. Mas a pessoa que te vendeu sabe que é táxi. Então, quando você chega lá para trocar o carro, diz assim, não, eu não vou, esse carro eu não pago tabela FIP, eu pago 10%, 15% a menos. Se o carro, vamos supor, na tabela FIP vale 60, vale 50, ele vai querer pagar 35, 30. Então, às vezes, você vai lá, compra um carro à vista, quando você retorna, tem taxista que já financia metade. Daqui a pouco, quando ele retorna novamente, já está refinanciando 75% do carro. Porque o carro não é como uma pessoa que compra, por exemplo, no plano deficiente, que a pessoa anda pouco com o veículo, poucamente rodado, quando ele chega lá, ele vende o carro, às vezes, pela tabela FIP e compra um carro pelo plano dele mais barato do que ele vendeu o carro. Porque não tem pouco uso, né? Eu tenho um conhecido que faleceu agora há pouco tempo. Ele comprava, por exemplo, ele comprar um EcoSport, vender na época EcoSport por 55 e comprar a 0 km por 52. Né? Mas o táxi é diferente. Quando você bate, eu disse, não, esse carro aí, se eu for, de repente eu vou comprá-lo, mas aí eu tenho um problema com desgaste com isso, com aquilo, aí não, prefiro comprar um carro de um particular, menos um pouco menos, com a mesma quilometragem, mas eu sei que de repente é menos rodado. Né? Olá, uma outra questão que a gente via bastante, quanto mais táxi a gente via quase no diariamente, era assalto, tivemos até taxista já ferido, né? Mortos também. Mortos, exatamente. Em que ano mais ou menos que isso realmente explodiu, né? Que a gente via até que alguns taxistas não estavam mais trabalhando à noite por medo, né? Tivemos um período de Itajaí que era todo dia, né? Sim. Nós tivemos aí, eu acredito que antes do aplicativo chegar, depois eles migraram, né? O pessoal virava muito à noite porque tinha serviço, né? E até as casas noturnas, né, em Itajaí, tinha mais que trabalhavam durante a noite. E com a vinda do advento do aplicativo, essa população migrou. Porque perceberam, por exemplo, que o dinheiro não estava mais na mão do taxista, e sim do pessoal do aplicativo. Aí o pessoal do aplicativo começou a sofrer, né, o que os taxistas sofriam. Com uma vantagem do aplicativo, né, Olap? Ele não precisa ficar parado, né? Ele tem essa facilidade, né? O taxista ele tem que ficar parado. Né? Existe a seguinte situação, Eduardo. O táxi ele funciona assim, ó. Ele sai do ponto A, vai até o ponto B e no máximo até o ponto C e tem que retornar ao ponto A. O aplicativo, ele vai do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D, ele vai embora. E não tem identificação, né? Ninguém sabe que o cara é aplicativo. O táxi, todo mundo sabe que o cara é taxista. Justamente. E aí o que acontece? O aplicativo ele tem uma vantagem sobre o táxi na prestação de serviço. Porque se ele pega uma pessoa daqui para o Balneário Camboriú e lá ele pega uma outra pessoa, não há problema algum. Se um táxi de Itajaí for pego no Balneário Camboriú, embarcando um passageiro... Isso, não pode porque não tem licença para lá, né? Ele não paga alvará lá. Ele recebe uma multa de R$ 1.200 e o carro dele é recolhido ao pátio. Exatamente. Ele só pode levar porque é o destino final, não pode trazer, né? Não pode. Em hipótese alguma. Tem até a proposta de empresas, às vezes, que faziam, né? Olha,
você trabalha, Eduardo, para mim, então eu recebo um executivo que fica hospedado no Marambaia Hotel. Se você for pego lá... É problema. É problema. Se você for pego no aeroporto de Navegantes, embarcando um passageiro, é problema. Aí a gente entrou no aplicativo, vamos voltar a falar do aplicativo. Os táxis reinavam quase que absolutos. Já tinha alguma coisa ou outra de clandestino, mas era muito pouco, Sim. né? Era poucas pessoas que faziam. Justamente. E o aplicativo entrou na época, e aí eu falei hoje, tem um cara que ficou bem, eu falei, cara, não estou falando mal de aplicativo. Mas quem pegou no início do aplicativo e hoje a diferença é um mundo. Sim. Era só carro novo, era Sim. só carro bom. Hoje tu pega carro ruim, tu pega cara que não quer ligar o ar porque tá cara a gasolina, Sim. né? Sim. Mas naquele começo impactou diretamente o taxista, né? Sim. E como foi, aí o Olapa já estava ainda na presidência, já estava como foi conscientizar os taxistas que não adiantava lutar, que precisava era se adequar? A minha orientação sempre foi pautada pelo diálogo. Então eu sempre dizia que o seguinte, eu era contra a agressividade. Tanto é que se vocês forem analisar... Porque no começo eu me lembro que deu, principalmente na Praia Brava, que os aplicativos ficavam tudo de manhã cedo ali buscando o pessoal. Chegou a dar vias de fato, chegou a... Justamente. Teve uma situação ali, teve uma situação na rodoviária de Itajaí, né, onde houve uma agressão a uma pessoa que trabalhava com o aplicativo, fora das dependências da rodoviária, mas ela iniciou-se dentro da rodoviária. Né, a proprietária me mandou um ofício pedindo que aquela pessoa fosse retirada, que não fosse mais, que não prestasse mais o serviço ali. Ele não era um proprietário, ele era um motorista auxiliar. E eu chamei a proprietária na época, expus a ela, né, porque o proprietário, na realidade, foi vítima de um homicídio, e a esposa que estava coordenando, que estava como táxi, nesse processo de transição de inventário que seria passado para o filho dela, que ela tem um filho único. E até o rapaz ficou revoltado, porque o sindicato não fez nada, porque fugia da minha orientação. Né? A minha diretoria sempre teve pautada pelo diálogo. Eu sempre brincava com isso, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se gritar adiantasse alguma coisa, porco não morria. Né? Antigamente, quem lembra do passado, quando ia matar um porco na vizinhança, ele gritava e barroia do direito. Então, eu acho que o diálogo é o melhor caminho. E a gente sabe, né, eu tenho dito isso até hoje, assim, ó, a pessoa que trabalha no aplicativo, nós temos aquela pessoa, como a gente conversou, que ela tem o seu trabalho e aquilo ali é uma complementação de renda. Mas que nós colocamos num país com 14 milhões de desempregados, onde um pai que paga aluguel, tem um filho chorando com fome, a esposa cobrando dele, ele não vê uma saída. Ele está ali não é porque ele quer, ele está ali por uma necessidade. Nós temos que entender quem é que vai trabalhar recebendo um quilômetro de 90 centavos, pagando 25% para o aplicativo, mais VIOF, mais operação sobre uma máquina de cartão. Se ele se submete àquilo ali, às vezes eu estou lá no ponto, muitas vezes as pessoas chegam, até semana passada chegou um rapaz lá, que era de Curitiba, vendendo LED para colocar no interior do carro. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, eu estou nessa situação aqui, cara, mas eu trabalho com aplicativo, mas eu pretendo sair. Assim, tipo que se justificando, eu falei, cara, cada um sabe da sua necessidade, né? O serviço aplicativo veio para ficar, ele vai ser cada vez mais aprimorado. E agora, tem o seguinte, como eu estava falando houve um momento que nós do táxi fomos mal interpretados, né? A gente, para fazer frente ao clandestino que passava nos pontos de ônibus, fizemos uma aliança com a Praiana, com a Autorização Praiana, e aí se aproximou, na época, um grupo de pessoas que trabalhavam com o aplicativo, na pessoa do, se não me engano, era Rafael Mafra, eu nunca mais ouvi, e a gente juntos, né, somamos forças para aprovar uma lei para apenas dizer assim, ó, quem é você? Só isso. E naquela época, naquele dia da segunda votação, houve uma campanha na mídia digital, que nós estávamos nos unindo aos vereadores para fazer uma lei para prejudicar os aplicativos. Nunca foi isso, né, porque não tínhamos como ganhar isso. É a mesma coisa que eu dissesse assim para as pessoas, olha, vocês não devem usar o computador, tá? Usem a máquina da datilografia.
Aí a gente sabe que a tecnologia veio para ficar e veio para melhorar a questão da mobilidade. Ô Gilson, prepara aí o nosso intervalo, que nós vamos fazer um intervalinho, mas o que o Lapa falou é importante, eu tenho dito. O aplicativo Espírito, se você lê, o da Uber, vamos dar um exemplo aqui, é para complemento de renda. Só que chegou no Brasil com 14 milhões de desempregados, o cara fica 12 horas, 13 horas. Eu pego de vez em quando o dia de chuva, o cara diz pra mim que tá das 5 da manhã até as 10 da noite. O cara tá lá pra valer a pena tá com o carro na rua. Pra valer a pena. E o que eu disse, os carros estão cada vez piorando, porque o cara não consegue dar manutenção, né? É mola batendo, às vezes tá no gás. Eu peguei a última vez o carro do cara morrendo toda hora, o cara constrangido. Eu fiquei com pena do cara. Porque o cara tirava o pé da embreagem, o carro morria. E sabe... Mas isso é um reflexo da situação que nós estamos vivendo e que todo mundo precisa buscar o seu lugar ao sol. Mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho, o papo tá bom, voltamos já já com o Lapa, falando um pouquinho mais sobre o futuro dos taxistas em Itajaí. Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se. Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Voltamos aqui com mais um Mundo Business. Lembrando você que a FEAP está ainda com cursos em aberto. Semana passada eu trouxe para vocês aqui a lista de cursos, mas entra lá, feap.itajaí.sc.gov.br ou bota no Google, FEAP Itajaí, que vai estar lá, se capacite. O mercado tá aí, tem emprego, mas tem pra gente capacitada. Vai lá buscar curso. Tem curso de inglês, tem curso de espanhol, tem curso de corte e costura, tem curso de noção de administração.
vá lá e aproveite. Também está procurando emprego? O balcão de negócios da Câmara de Vereadores de Itajaí voltou ao atendimento. Ali na Avenida Contorno Sul, Avenida Abraão João Francisco, próximo ao terminal de ônibus, do lado da Secretaria de Educação, na frente da pista, o que tem mais ali é referência, né? Do lado do IFES, que vai lá e veja um emprego que você entre, vai lá e faça o seu encaminhamento. A Prefeitura também, a Secretaria de Emprego e Renda também tem vaga no balcão de empregos, é ali atrás do Teatro Municipal. Também bota lá no site da Prefeitura ou bota no Google que vai ter um número, liga para lá, vê que vaga tem, vê que vaga você se encaixa e vamos trabalhar. E aí lá eu te pergunto já, hoje, a situação hoje dos taxistas, ela deu aquela caída primeira, né? Hoje ela meio que equacionou, até porque os preços hoje quase que se equivalem em muitos momentos do dia, né? Aliás, tem momentos do dia de chuva é mais barato pegar um táxi, Sim. né? Como é que tá hoje, né? Ainda tem pouco porque ainda a vacina, né? Tá agora a maioria recebendo a segunda dose, a maioria recebendo a terceira dose, mas como é que tá agora os taxistas, como é que tá agora o sindicato e qual a perspectiva do Lapa aí para esse finalzinho de 2021 e início de 2022? Olha, eu imagino que com o advento, né? Só para fazer um parênteses com relação ao aplicativo, nós tentamos também, na minha gestão, junto à Prefeitura Municipal, desenvolver um aplicativo de táxi para Itajaí para os taxistas. Começamos até, teve alguns programadores na Prefeitura que se dispuseram a fazer, iniciamos o projeto, mas infelizmente, em decorrência da pandemia, o ano passado, o que aconteceu foi o seguinte, muitas empresas multinacionais começaram a contratar esses programadores e eles acabaram saindo da Prefeitura e acabaram abandonando o projeto, né, que era um aplicativo voltado para a população de Itajaí. Sabe, tu entrou no assunto, e hoje eu estava falando com o Zé da Codetran. O José Alversino? É isso, José Alversino, não é mais Zé da Codetran, agora é o Zé do Marcelo Sodré. Já foi, vai ficar bravo comigo, mas já foi Zé Menon, Zé Bellini, Zé Codetran e agora é Zé Sodré. Mas hoje eu falando com o Zé, eu não me conformo, não é que eu não me conformo, eu tenho uma ideia comigo, Zé, desde que nasceu o aplicativo, e claro, eu não tenho acesso à planilha, eu não vi custo, né? Mas a Prefeitura deveria fazer isso. Eu vi que na Prefeitura de São Paulo já funciona. Sim. Não se tem mais carro alugado na Prefeitura de São Paulo. Tem alguns carros novos, mas a frota não é renovada. Tem do prefeito e alguns secretários de alto escalão. Mas o cara que precisa ir lá no outro departamento, o cara que precisa ir lá no outro órgão, ele tem um aplicativo da Prefeitura, dentro de um convênio com os taxistas, então a tabela é fixa, né? Ó, da Prefeitura à Secretaria de Educação, não é taxímetro, é X tal. E ele chama no aplicativo e vê um taxista pegar. É um jeito de equilibrar e é um jeito de valorizar a categoria. Eu sempre achei que isso Itajaí, ainda mais numa cidade que a distância é tão pequena, né, Lapa? Eu sempre achei que isso encaixaria como a luva. E repito, sem ter acesso à planilha, nunca fui atrás, até porque é difícil ter o acesso de quanto que a Prefeitura gasta com táxi, quantos quilômetros eles fazem, enfim. Mas eu sempre achei que isso caberia, sabe, Lapa? Eu fiz uma proposta, a gente fez uma proposta ao prefeito municipal de Itajaí, o do Alvonei, e que era o seguinte, a gente prestaria esse serviço para a Prefeitura na medida em que os contratos dos carros particulares que prestam serviço à Prefeitura fosse rompendo o contrato. Logicamente que a gente não ia querer colocar 80 táxis na Prefeitura, né? Que fosse 10, que fosse 15, que fosse 5, num sistema de rodízio. Exato. Né? Sistema de rodízio. E aí, até naquele momento, a gente discutiu, numa reunião, que cada secretaria tem uma verba. Então, se um secretário daquela determinada secretaria se desloca para o Brilhante, por exemplo, Secretaria de Saúde, o secretário se desloca para o Brilhante, ele tem uma verba para gastar de transporte, né? Mas infelizmente, com a pandemia e custos e legislação, etc. e tal, não conseguimos atingir esse objetivo. Ficou fora da minha gestão, porque a minha gestão ela terminou, na realidade, em março de 2020, né? E aí assumiu o senhor José Silva dos Santos, que é o atual presidente. Hoje não pôde se fazer presente, até gostaria, mas não pôde vir porque ele está ausente do município. E aí pediu que se pudesse representá-lo. Hoje, então, mas tem uma gestão ainda no sindicato que é dele? Sim, a gestão dele. Até o pessoal disse, mas o sindicato, a gente passava está fechado.
O sindicato, ele existe, juridicamente... Ainda é no São João, ali na rua... Na rua Alcegílio Angelino Isso, 100. isso. Né? Já fiz uns 2 eventos ali também, fiz reunião ali e tal. Então, assim, ó... A sede muito boa, né? Grande. Sim, a sede até, tivemos aí uns vândalos que mês retrasado entraram lá, roubaram todos os fios, até estavam roubando em Itajaí, acabaram lá roubando também, mas enfim. Mas o fato é que, assim, com o aumento, né, das tarifas dinâmicas dos aplicativos, principalmente nos horários de pico, as pessoas começaram por 2 motivos. Um pelo aumento, ou outro também pelo fato de que as corridas estão sendo canceladas pelos aplicativos. Então, bastante. Aí eles começaram, as pessoas tentam, 1, 2, 3, 4, 5, não conseguem, eu vou no táxi, né? Que nesse momento me resolve. Fora do horário de pico, muitas pessoas ainda procuram o aplicativo, né? É claro que é uma modalidade diferente de se trabalhar, porque quando você chama o aplicativo, ele vem na porta de casa e o táxi está lá no ponto, né? Então, ele até vem, mas ele já cobra a corrida, né? Não, em Itajaí a lei determina o seguinte: o táxi só pode ligar o taxímetro no momento que o passageiro embarca. Ainda tem o número da cooperativa, não sei o que era do táxi, porque eu pegava bastante táxi do Edifício Liberty, ligava no número lá, 3046, alguma coisa, se não me engano, e aí vinha um táxi. Esse era a radiotáxi. Radiotáxi, isso. A radiotáxi, ela parou de existir juridicamente, mas ela ainda existe de fato. Tá, mas ela era vinculada ao sindicato ou não? Não. Apesar do estatuto do sindicato dizer que o sindicato seria responsável pela radiotáxi, o que diverge, né, da sua natureza jurídica, porque ele não tem fim lucrativo, né? E a radiotáxi, ela tinha um fim lucrativo, porque era a prestação de serviço. Então, mais uma coisa que eu aprendi, eu achava que a radiotáxi pertencia... Não, ela não pertencia, porque juridicamente ela desconfiguraria o sindicato. Porque assim, o sindicato, na questão da movimentação bancária, você veria 80 pessoas pagando. Então isso soma-se um valor. Agora, quando você tem uma empresa prestando serviço a outras empresas, por exemplo, a radiotáxi prestava serviço à Petrobras. Então ela tem um rendimento muito acima, aquém do que um sindicato. Ô Lapa, mas eu não pagava para a radiotáxi, eu pagava para o taxista, né? Certo. E aí o taxista, cada chamada que ele recebe do radiotáxi, ele pagava uma tarifa então para o radiotáxi, provavelmente? É que era assim, se ele prestava, por exemplo, ele tinha um convênio com a Petrobras. Tá. Então cada vez que ele ia te buscar na Petrobras, a Petrobras no final do mês somava... A Petrobras sim, porque é convênio, aí vamos dizer tabela fixa, mas eu, usuário normal, eu ligava lá para o radiotáxi... Ele pagava um X por cada corrida para a instituição, né? Que aí acabou perdendo devido também ao aplicativo. Isso aconteceu a nível de Brasil, tá? Com a chegada do aplicativo, muitas pessoas que prestavam serviço, empresas com radiotáxi, elas se acabaram, né? Itajaí não foi diferente. O que ficou foi o seguinte: a pessoa jurídica se acabou, mas a pessoa de fato ela acaba existindo, porque o telefone ainda parece que é o mesmo, tem um pessoal ali que atende. Eu não lembro qual é o telefone. Eu lembro que era 30, porque eu ia bastante. Eu pegava o rádio, aí no Edifício Liberty, chamava o táxi, passava ali embaixo, pegava, me deixava no porto. No porto eu ia até a pracinha ali do Gonzaga, né? Praça dos Cachorros, que tinha tem um ponto de táxi ali ainda, e pegava um táxi para voltar para o Edifício Liberty. Mas hoje, Lapa, tu falou que tem 30 carros, né? Isso, em média 30 automóveis trabalhando. O Lapa enxerga que até final do ano, a tendência é voltar a melhorar, aumentando aos poucos, ano que vem normaliza, ou tu acha que o impacto que trouxe tanto o aplicativo com mais a pandemia, ele vai mudar para sempre o cenário dos taxistas? Eu acho que o táxi ele não vai voltar como era aquela reserva de mercado. Mas eu acredito que, diante do quadro que se encontra hoje, a tendência é ele voltar gradativamente, digamos que não 100% daquilo que ele faturava, mas uns 70% eu acredito que sim. Porque aí nós estamos pensando assim, vai começar a voltar os eventos, né? Os navios de passageiros. Então tudo isso vai trazendo uma movimentação. Para esse mercado de eventos, né, que atingiu aí desde os hotéis... Esses pararam 100%, voltaram agora alguns, né? Mas esses ficaram mais de um ano totalmente parados. Eu tive, por exemplo, conhecidos meus que têm uma indústria, uma cozinha industrial, que teve que cancelar o casamento, porque as noivas falaram: eu não quero o meu casamento com as pessoas usando máscara, né? Então, indiretamente, vans, táxis,
E até os próprios aplicativos poderiam até estar trabalhando mais, se tivesse já normalizado essa atividade. Como as próprias, né, assim como eu vejo que duas categorias sofreram diretamente, foram os taxistas e as vans escolares, porque foi um ano que mais de 50% dos alunos não voltaram. Quando voltaram numa semana sim, mas não, o cara não ia pagar um mês todo de van para ir de vez em quando. Então acho que foi duas categorias de trabalhadores e autônomos, né? Tanto a maioria dos da van são os donos dos próprios veículos, não tem empresa, não tem motoristas, como os próprios taxistas sofreram muito, né? E sem falar nas empresas de coletivo, que a nível de Brasil fechou um monte. Fechou. A empresa coletiva hoje, se o governo sempre... Podemos discutir o quanto que o governo paga. Eu falo para os caras, porque paga muito, porque... Beleza, podemos discutir. Agora dizer que governo municipal nenhum tem que subsidiar a empresa, ela é impagável. Se ela não subsidiar, não tem transporte. Nenhuma empresa vai lá para ter prejuízo. O Lapa falou aqui, isso já, 2, 3 anos atrás, né? Era R$7 o quilômetro rodado, né? Isso mesmo. O custo é humanamente impossível de você pagar. Sim. É humanamente possível. Hoje o táxi, Lapa, com o aumento do combustível que está nas alturas, e aí aumentou o óleo, aumentou o pneu. Aumentou o preço do carro. Aumentou o preço do carro. Quanto tu tens um cálculo, quanto mais ou menos custa o quilômetro para o taxista? Hoje eu não tenho porque eu perdi essa noção, mas quando era R$3,60, o custo do quilômetro para um táxi era R$2,78, estando ele ocupado ou não ocupado. No mínimo dobrou, né? Porque a gasolina dobrou e o resto tudo dobrou, né? Sim. Então no mínimo dobrou. Eu até hoje, coincidência, conversava agora à tarde com um secretário do governo municipal e ele até me dizia o seguinte, poderia ser feito assim, uma ideia, né? Ele colocou uma ideia, seria que as vans que estão aí paradas poderiam, assim como os táxis, poderiam trabalhar passando nos pontos de ônibus. Isso num perímetro mais urbano, a ideia dele. E todo o transporte que ultrapassasse a Ipagre, porque a pessoa que mora no Brilhante vai vir casualmente aqui para o centro, geralmente vai a Brusque. Então essas pessoas que estão mais nessa periferia demarcada, aí um subsídio da prefeitura. Seria uma possibilidade. Eu acredito numa possibilidade também para o transporte público eficiente em Itajaí, que fosse um ônibus elétrico, né, que atendesse, com subsídio, com a anuência do Ministério Público, e também assim, com uma passagem que você pagasse, uma passagem que ela pudesse durar 24 horas. Eu acho que eu li no edital, eu li uma lida só, porque o edital é muito grande. Mas eu, salvo engano, nesse edital, a passagem que prevê para o novo edital de licitação, que está até suspenso, ele fala mais ou menos isso, a passagem, 24 horas da passagem do... Porque aí você acaba com o clandestino, né? Porque se você vai pagar, digamos, R$10, mas você vai para o seu serviço agora de manhã. E vai querer voltar à tarde para valer apenas R$10, né? E volta em casa, almoça, volta para o serviço, vai para a faculdade, né? E volta para casa com a mesma passagem. E amanhã de manhã você compra uma outra passagem. E a empresa de ônibus tem a certeza daquele dinheiro, né? Sim, tem certeza que aí tu consegue planejar, né? Que vai ter público, né? Exato. Porque a pessoa vai chegar lá, não, mas eu faço por R$5 para ir por centro. Não, mas eu vou pagar 10 e eu vou andar 24 horas, com ele eu vou andar só... Né? Lapa, o mandato do presidente do sindicato é quanto tempo? O mandato é a cada 2 anos. A cada 2 anos. Então, ainda está no mandato, ou enxerga que o sindicato dos taxistas vai continuar tranquilamente em Itajaí, ou também vai sofrer ou tu acredita que vai ter que sofrer alguma adaptação? Eu penso que o sindicato ele vai passar agora por uma fase de reestruturação, né? Nós temos aí o seu Silvio já está na iminência de término do seu mandato, mas já existe um grupo de pessoas que querem assumir, né? Eu disse a eles que meu tempo passou, né? Que eu puder contribuir com eles, eu contribuo. Mas eu acredito que o sindicato ainda, na realidade não o sindicato, mas a instituição táxi, ela está representada em Itajaí desde 1934. Né? E inclusive, só para ilustrar, a compra da sede do sindicato, que ficava na rua 7 de setembro, que pegou fogo, esse imóvel foi comprado, naquela época se fazia o livro de ouro. Naquela época ele se chamava a União dos Choferes de Táxi e Motoristas Profissionais e Autônomos de Itajaí.
E essa instituição ela foi comprada com a arrecadação de um livro que chamava Livro de Ouro, que todos os anos... Fazia a doação e assinava o livro. E ali você tem Paulo Bauer, você tem Abílio Ramos e outras pessoas que na época eram pessoas da são de famílias tradicionais de Itajaí. E que andavam de táxi. Eu não peguei esse tempo, mas o seu Gentil me falava muito que ele cansou de ir a São Paulo, a Santos, a Curitiba, para reunião, o cara não queria dirigir, o cara chegava, amanhã tu vai para Santos comigo, tu vai para São Paulo, levava o cara até São Paulo, ficava o dia todo, às vezes se hospedava no mesmo hotel que o cara e trazia no outro dia o cara para Itajaí. Aqui também era comum o pessoal que é embarcado no barco de pesca, que moram nos ganchos, eles contratavam o taxista para levar eles no gancho para voltar amanhã para pegar. O taxista dormia lá. Então era comum eles levar na embarcação e aí ganhava camarão, ganhava peixe, etc. e tal, né? Sem falar que tem histórias, por exemplo, que o Banco do Brasil tinha 2 funcionários aqui que trabalhavam na época em Luiz Alves. Então esse translado era feito todos os dias. Hoje, lógico, que uma embarcação, né? Uma tripulação vai pedir para ir com uma van, né? Não vai querer. E hoje o dinheiro está curto para todo mundo, né, Lapa? As empresas também, esse custo as empresas também não querem mais ter, enfim, a coisa mudou mais. Lapa, já estouramos o horário do nosso programa, foi muito bom o papo. Foi um prazer estar aqui. Geralmente aqui a gente faz 2 blocos de meia hora, hoje um bloco de 1 hora foi pouco, nós subimos, e faltou assunto, mas eu quero te agradecer. Muito obrigado. E fique à vontade aí para deixar o teu recado, para deixar o teu alô, né? Falar para a população. E mais uma vez, obrigado, e vamos chamar numa outra oportunidade aí, porque é um serviço que está interligado à história da comunidade, é um serviço que está interligado ao transporte do município, né? Sim, eu vou usar como exemplo o ponto da Matriz, né, da Igreja Matriz, que está ali há 70 anos. Claro que o ponto da Praça Vidal Ramos, conhecido como Maracanã, porque era um ponto grande, era um ponto que está há mais anos ainda, existe há mais tempo, mas eu não me recordo o tempo que ele iniciou. Mas eu tenho a dizer à população que, assim, no que diz respeito aos taxistas de Itajaí, o que a gente tem tentado fazer, né, é levar a nossa população, que é digamos, o objetivo principal da nossa existência, né? Nós só existimos porque a população existe, e dizer a vocês que é o seguinte, no que for possível que a gente possa contribuir para a mobilidade urbana de Itajaí, né, nós faremos. Tentamos, muitas vezes não depende só da vontade do prefeito, da nossa vontade, de ter a questão da legislação, que não nos permite passar nos pontos de ônibus para poder transportá-los, né? Digamos, produzir um aplicativo, pagar para alguém, é muito caro, então dependíamos do poder público, infelizmente naquele momento de pandemia, devido à ausência de programadores, não conseguimos. Olá, já procurasse o Instituto Federal? Não procurei ainda. Vou te dar uma sugestão de procurar o Instituto Federal. Não sei se o de Itajaí ou de Camboriú tem, mas eles têm o setor tecnologia. Quem sabe aí algum estudante entregando o seu curso, né? Sim, claro. Faça isso daí. Eu sugiro tu procurar o reitor, porque lá tem um curso de tecnologia e eu sei que andaram fazendo aí a startup, né? Andaram fazendo alguns aplicativos ali como... Agora me falhou o nome, que não é o trabalho de conclusão de curso. Opa, então, o TCC, né? Isso, o TCC. Mas de qualquer forma, a gente está sempre aí tentando buscar o melhor, não só para nós, como para a população também. Tá? Quero agradecer essa oportunidade única. Eu que fico agradecido. Eu acho que em toda a minha gestão como presidente do sindicato, tive alguns momentos junto à imprensa, mas geralmente era para falar sobre problemas de assalto, etc. E esse foi um momento diferente, né? Por isso eu sou grato. Não, aqui a gente procura contar a história da pessoa, a gente não quer só trazer o assunto. A pessoa que vem, que eu digo, sempre por trás de um trabalho, de uma renda, tem uma história de uma pessoa, tem a história da família, e a gente tem procurado fazer isso no programa, foi o objetivo. No passado aqui, e vamos voltar no que vem com resenha política para fazer a cobertura das eleições, mas esse ano, além da polaridade, além da loucura política que nós estamos vivendo, porque ou eu te amo ou eu te odeio, a razão foi parar em outro lugar, é só o fígado, né? A gente resolveu também falar das pequenas empresas. Por quê? Porque a gente vê na televisão, Lapa, as grandes empresas. Sim. Claro que aqui a gente botaria, aqui, né, hoje seria o sonho do Jailson. A gente ia botar 10 mil pessoas se trouxesse o Luciano Heng aqui, ou nós fosse lá entrevistar. Mas ele tem mídia de graça, ele tem, né? E os pequenos produtores, nós trouxemos aqui a Fabiana que faz o biscuit, trouxemos o Robson da farmácia, lá uma farmácia lá na Popular, né? Trouxemos aqui transportadora,
gente pequena que está começando. Trouxemos empresa que começou em Itajaí, 5 anos está com 600 funcionários em direto. Então, são as pessoas da nossa comunidade que a gente procurou aqui trazer no Mundo Business. E eu agradeço a você que sempre nos acompanha. E se Deus permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira com mais um Mundo Business. Fique ligado na programação da Mundo Web TV. Boa noite. Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o porto, o município e a população estão juntos por nosso porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais.